Bom dia a todos. Bom dia, presidente Rubens, presidente Merlon, que saiu, todos os deputados. Agradecer o convite para a CNI participar aqui dessa importante audiência pública. E para cumprir aqui o meu tempo, vou para onde eu aponto? Aí, sim. Vou passar aqui por partes a nossa posição sobre o projeto. Tá? O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é com relação à isenção das pessoas correndo até R$5.000, né, e ainda aquela gradação para redução proporcional para quem ganha até R$7.000 por mês. Nós entendemos que é justa essa correção, né? Se nós pegarmos o valor da isenção lá em 1996, quando, desde então, foi havendo um aumento sigiloso da tributação sobre a renda das pessoas físicas, pela não correção dos valores da isenção e da tabela, pelo menos pela inflação, se nós fizermos essa correção, por coincidência, o valor de R$900, que era a isenção lá em 96, corrigindo pelo IPCA, daria atualmente R$ 5.263,45. Portanto, fazendo a isenção até R$5.000, nós estamos desfazendo o aumento de imposto gradativo e sigiloso que foi sendo feito aí por quase 30 anos. Então, esse ponto nós entendemos bastante justo. A forma como é feito no PL 1087, eu acho que nós temos que deixar claro, e aí a apresentação do Gilberto é complementar à minha. Tá? Questão de justiça, a Luísa colocou aqui muito bem, é uma outra questão, mas a gente precisa deixar claro para os deputados, para todos que estão assistindo, que a forma de compensação, apesar de dizer, né, o discurso não há tributação sobre a empresa, a tributação é sobre a pessoa física, né? Não é sobre a empresa. Veja, os fatores de produção na economia são apenas esses três: terra, trabalho e capital. Né? E o que o projeto faz, então, não existe. A empresa, digamos assim, é uma ficção. Ali é o capital de pessoas que está alocado nas empresas. Né? A remuneração é apenas esses três fatores de produção. Então, ao fazer a tributação sobre a renda do capital, no momento da distribuição, está se tributando mais o capital produtivo. Então, o investimento, como o Gilberto já colocou aqui, está sendo mais onerado. Tá? Então, eu volto a dizer, questão de justiça, podemos discutir, né? Eu não estou... até a Luísa vai ver que aqui no final, a nossa proposta é até mais forte do que a da PL 1087, que é na linha do que o Gilberto colocou. Mas tem que ficar claro que está aumentando, para compensar a isenção, que eu já reforço, nós somos favoráveis, está aumentando a tributação sobre investimento. Né? O deputado Mauro Benevides sabe muito bem dessa situação. E, ainda que seja para poucas pessoas, são detentores de capital. E aí a matemática é muito simples. Hoje, nós temos, segundo a Receita Federal, no lucro real, a alíquota efetiva é de 22,4%. Quando eu faço a distribuição, não tem incidência. Como não está se mexendo na alíquota do imposto de renda da CSLL no lucro da empresa, né, continua 22,4%, e na distribuição eu tenho um acréscimo entre 0% e 10% na alíquota efetiva mínima. Então, está havendo aumento sobre a renda do capital, que é o resultado do investimento produtivo. Então, esse é um ponto que tem que ficar. Eu não entendi esse claro. passo. Desculpa, presidente, quebrar aqui. Vamos lá. Só para entender, que eu não entendi. Se eu apurei meu lucro, paguei o imposto de renda, me sobrou R$1.000 para distribuir de dividendos. Se eu for distribuir, a pessoa física vai pagar. Se a empresa não distribuir, ficar para ela, quiser investir, é zero. Sim, mas um momento, né, deputado? O lucro sempre vai para o detentor do capital.
né? Aí, eu vou chegar à frente que o senhor vai ver que a nossa proposta é até na linha que o Gilberto colocou, na linha de deixar mais recursos para reinvestimento. Lógico, se não há distribuição, não tem o acréscimo. Mas, como o detentor do capital é sempre a pessoa física, a expectativa do investidor é um dia ter o retorno desse investimento, né? E aí tem que ser feita a distribuição. Se o recurso ficar sempre girando na empresa e o capitalista nunca tiver o retorno, concordo com o senhor, não vai haver incidência. Mas, à medida que todos aportam recurso em empresas, a expectativa é que se tenha um retorno, né? Ninguém tem uma empresa... E ele não embolsa o dinheiro, não é? Eu pediria aos senhores e senhoras parlamentares só para a Ele gente não embolsa o garantir... dinheiro, não? Só para a gente garantir O Brasil é o tempo único do orador. país que não taxa lucros e Deputado dividendos Ivan, no mundo todo. Não, deputado Ivan. Isso é uma deputado vergonha, Ivan, deputado gente. Mauro, Como é que vocês defendem eu isso? só pediria ao plenário que Como é não que cabe a pode, parte gente? durante a fala dos nossos expositores. E logo depois abrirei para todos os parlamentares. Deputado, eu vou antecipar aqui, a nossa sugestão não é a 10, é a 15. Deixa eu só continuar. É mais do que os 10% que está sendo proposto, tá? Deixa eu só continuar aqui. Então, o nosso ponto é o seguinte, está havendo um aumento da incidência sobre o investimento produtivo. Como nós apoiamos a isenção, nós estamos sugerindo aqui uma nova forma de compensação das isenções. E aí, eu vou na mesma linha do Gilberto, a gente tem uma proposta para a tributação das BETs, e temos também uma outra proposta de tributação, que é na linha da isonomia. E aí eu vou gastar algum tempo para falar sobre essas duas propostas. No caso das BETs, o que está sendo discutido agora é um aumento da tributação de 12% sobre a renda líquida dos prêmios para 18%. Na nossa estimativa, aumentar de 12% para 18% na renda líquida, após o pagamento dos prêmios, gera uma arrecadação adicional de 1,5 bilhão. Agora, a questão das BETs, o Roberto já colocou, é um problema muito sério na nossa visão, na visão do comércio, né? Segundo o Banco Central, são 25 bilhões de reais por mês apostados, né, colocados pelas pessoas físicas nessa atividade. 25 bilhões de reais por mês, tá? Tem até o dado do volume de recursos que pessoas que recebem o Bolsa Família aportam em BETs. A nossa proposta é, na linha da reforma tributária que foi aprovada aqui na Câmara, se todos conhecem, né, o deputado Mauro Benevides, todos conhecem muito bem, o deputado Hilton Rossi, lá tem uma proposta de imposto seletivo sobre BETs, né? Elas são tributadas? Hoje são tributadas, como todas as empresas, né? Mas a seletividade está proposta na reforma para 2027. Mas por que nós vamos esperar até 2027 para fazer a tributação seletiva? Então, aqui, nós estamos trazendo uma proposta de antecipar a tributação seletiva sobre BETs. E, claramente, a nossa proposta aqui é para desestimular as pessoas a apostarem, né, esses 25 bilhões de reais. Então, a nossa proposta, ao invés de aumentar aquele 12% para 18% na renda líquida da BET, é reduzir, fazer uma incidência de uma CID BETs sobre o valor apostado, tá, a uma alíquota de 15%. Na nossa projeção, isso teria uma capacidade de arrecadação de recursos muito maior, em torno de 25 bilhões de reais por ano, e desincentiva as pessoas a apostarem. Aqui, para chegar a esses 25 bilhões de reais, a nossa estimativa de elasticidade é uma redução de 23% no volume de aposta. Por quê? Ao colocar o recurso na casa de aposta, essa CID BETs iria reduzir o valor disponível para as apostas. Então, incide sobre o valor depositado. Então, a pessoa ia ver que, ao colocar R$100, ela teria 85 para apostar. Vai desestimular? Lógico que vai. Mas é a nossa intenção, desestimular
Por quê? Porque acho que é consenso em todos que o volume de apostas está, inclusive, interferindo na questão social das pessoas. Então, a nossa sugestão é diferente dessa que está sendo discutida aqui, é antecipar a tributação seletiva para desestimular o consumo desse tipo de serviço. E a outra proposta aqui é uma questão de isonomia. Veja, se hoje nós aqui contratamos um serviço digital de uma empresa localizada no Brasil, esta empresa vai pagar todos os nossos tributos. Agora, eu tenho a opção, pessoa física, de contratar vários serviços digitais diretamente de empresas localizadas no exterior, e aí não há a incidência da nossa tributação. Se uma empresa fizer a mesma contratação desse serviço, tem uma retenção na fonte de 15% na contratação de serviço. A pessoa física não tem essa retenção. Então, o que nós estamos sugerindo aqui é a isonomia. É uma criação de um imposto de renda retido na fonte, na operação, geralmente, de cartão de crédito, quando a pessoa física no Brasil compra serviços digitais diretamente de empresas que prestam esse serviço, mas que não estão registradas no Brasil. Elas prestam serviço diretamente do exterior. Temos a estimativa aqui, a arrecadação é menor, cerca de 4 bilhões. Então, daria para compensar a isenção. Mas aí, deputado Ivan, mas e a questão social? Então, aí vamos para a nossa proposta, né? Precisamos tributar a distribuição de lucros e dividendos, tá certo? Por tudo que a professora mostrou. Então, a nossa proposta é, vamos fazer isso dentro de uma reforma da renda. E a reforma da renda já foi aprovada aqui na Câmara, tá? Projeto PL 2337. A distribuição de lucros e dividendos lá não é tributada a 10%, é tributada a 15% definitivo. Não tem que se ver a tributação mínima. 15%. Tá? Só que, o que nós defendemos? Tributa-se não a 10%, a 15% a distribuição, mas tem que fazer um ajuste na tributação do lucro na empresa. E aí vem a linha que o deputado Mauro Benevides estava falando. Por que isso seria importante na nossa visão? Primeiro, tributando a 15% a distribuição de lucros e dividendos, resolve-se, até com mais força, o que a professora mostrou aqui, né? A professora Luísa, certo? Agora, a nossa alíquota de tributação na empresa é muito alta, é 34%. Ela lucrou, já paga. Portanto, se eu tenho um lucro de 100, o governo me leva, digamos, 34, que a alíquota efetiva é menor, né, deputado? Mas, só para facilitar a nossa conta aqui, o governo leva 22,2, que é aquele negócio que eu coloquei lá atrás. Então, leva 22,4, tá? Eu fico com menos recursos na empresa para reinvestir. Então, a nossa proposta é, na linha do 2337, tributar 15% a distribuição do lucro e dividendo, 15%, não é 10%, é 15%, compensando na redução da tributação sobre o lucro, reduzindo a nossa alíquota nominal de 34% para 23%. Para os senhores terem uma ideia, na OCDE, a alíquota nominal média atualmente é 23,7%. Num conjunto de 143 países estudados pela OCDE, países além dos da OCDE, a alíquota é 21,7%. A nossa é a 11ª mais alta alíquota nominal do mundo, em 34%. Tá? Então, reduz-se na empresa, ela fica com mais recursos disponíveis para reinvestimento, e se o capitalista oferir a sua rentabilidade, incidência de 15%, 5% a mais do que está previsto hoje no PL 1087.
O PL 2337 teria que ter alguns ajustes em relação ao que foi aprovado aqui, com relação à tributação do estoque, né, porque se todos se lembram, lá tem a tributação dos novos lucros, mas também dos anteriores que já tinham sido tributados com a alíquota nominal de 34%. Tem um ponto ali, que é a isenção do lucro presumido de empresas que têm faturamento até 4 milhões e 800. Esse é um nicho, né, onde há muita subtributação no mercado. Tá? Então, a gente acha que ali tem que ser revisto, porque, inclusive, se arrecada mais. Quando a gente fala de pejotização, grande parte está nesse nível, e o PL 2337 estava, ao invés de aumentando a tributação sobre essa parcela, estava reduzindo, porque continuava isenta a distribuição, e como ele reduzia a alíquota no lucro, havia uma redução da tributação de quem justamente se queria aumentar a tributação. Então, essas são as nossas sugestões com relação ao 2337, e nós entendemos que num país onde 74% do investimento, no caso da indústria, segundo a ABIMAQ, é com recursos próprios, reduzir a tributação da empresa, deixando mais recursos disponíveis para reinvestimento, como foi lembrado aqui pelo deputado Mauro Benevides, é importante para estimular o investimento na empresa. Tribute-se a 15, não a 10, quando houver a distribuição. Mas, se houver o reinvestimento, que isso fique disponível para as empresas. Tem um efeito sobre aumento de investimento, mas eu já estourei o meu tempo, eu não vou gastar aqui. E só para terminar, ainda que se prossiga com a proposta do 1087, sem fazermos uma reforma da renda ampla nesse sentido que eu estou sugerindo, nós precisamos, pelo menos, ajustar um ponto do 1087. Tá? Vamos continuar com o 1087, porque nós queremos tributar o capitalista nacional de forma adicional, como está previsto no 1087. Agora, do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos desestimulando também o investimento estrangeiro no Brasil. Por quê? Na incidência de 10% sobre a distribuição de lucros e dividendos remetidos ao exterior, que já vão ser tributados lá, quando essa distribuição é feita para empresas lá fora, independente de termos acordos para evitar a dupla tributação, a incidência de 10% aqui vai gerar excesso de créditos no exterior. Portanto, precisamos corrigir esse ponto no 1087, porque, dessa forma, vamos desestimular o investimento estrangeiro no Brasil. Tá? Esses seriam os nossos pontos de atenção. Muito obrigado.